Continuando, veremos agora um bloco condicional. Até então, utilizamos a estrutura linear de programação. Cada instrução era executada uma após a outra, sempre em linha. Esse seria um fluxo do programa. O programa inicia, processa e finaliza. Toda a estrutura é colocada entre chaves e cada linha é colocada na sequência. Veremos agora estruturas um pouco mais complexas. Estrutura condicional. Ela fica dentro da nossa estrutura linear, porém ela só será executada se, tradução de if, se esta condição for aceita, se ela for verdadeira. Então, se a condição for verdadeira, ele desvia o fluxo do programa para executar algum procedimento. Caso contrário, ela não é verdadeira, ele segue o fluxo normal do programa. Vejamos um exemplo. Definir uma variável inteira, a igual a 1. Se o a é igual a 1, observem o uso de dois iguais. Quando eu falo a é igual a 1, isso eu estou afirmando. Quando eu faço a é igual a 1, eu estou perguntando, tá? Estou verificando. O resultado disso aqui não é uma atribuição. O a não é igual a 1. Ele vai me retornar verdadeiro ou falso. Então, neste caso, a é verdadeiramente igual a 1. Então, ele entraria dentro deste bloco e executaria este comando, que é imprimir a palavra 1 na tela. Se o a é igual a 2, isso aqui é uma pergunta verificando, ele entraria aqui. No caso, isso aqui é verdadeiro e isso aqui é falso. Então, ele não executa este comando. Se caso eu trocasse este valor para 2, ele não executaria esta linha e executaria esta. Então, no caso aqui, sendo a igual a 1, é como se substituísse os códigos por verdadeiro e falso. Cuidado! O a ou igual é uma atribuição. O igual é verificando uma igualdade. Então, verifica a igualdade de dois valores. Então, 4 igual a 5 resulta em falso. A igual a 5. A é igual a 6 menos 1 é verdadeiro. Outro programinha. Par ou ímpar. Criem uma variável aleatória, um gerador de variáveis, de valores aleatórios. Crie uma variável a igual ao gerador. Ele vai gerar valor de 0 a 9, mais 1, 10. Então, vai de 1 a 10. E ele vai verificar se essa condição é verdadeira. Essa condição nos diz o seguinte: o resto da divisão de a por 2 é igual a 0. Se eu faço 1 resto da divisão por 2, 1 não é divisível por 2 por números inteiros. Então, seria uma divisão, daria 0, mas restaria 1. Lembrando aqui do algoritmo de divisão, teria 1 dividido por 2, nada, nada vezes 2, nada, sobra 1. Então, este é o resto da divisão. 2, módulo 2. Então, 2 divisível por 2 é igual a 1. 2 vezes 2, 2, resta 0. Por 3, o resto da divisão é 1. Por 4, o resto da divisão é 0. Então, conseguimos perceber que isso aqui é ímpar e isso aqui é par. Então, se o resto da divisão de um número por 2 é igual a 0, então quer dizer que ele é par. Else quer dizer
Caso contrário, ou se não, ele é ímpar. Então, num único if, eu consigo desviar o fluxo do programa se for verdadeiro ou se for falso. Então, tenho duas situações aqui. No caso, par ou ímpar. Outra opção para gerar o resultado é utilizando um condicional ternário, um operador ternário. Esse operador chama ternário porque ele utiliza 3 valores. Ele tem uma condição, aqui temos uma pergunta, aqui se for verdadeiro e aqui se for falso. Ele é interessante na utilização de que temos uma condição para gerar duas saídas, 2 valores. Então, se isso aqui é verdadeiro, pergunta-se se isso é verdadeiro, então ele vai retornar este valor, é par. 2 pontos é o mesmo que o else, ou caso contrário, é isso aqui. Isso tudo eu coloquei dentro do debug.log. Então, com uma única linha eu consigo executar algo semelhante ao if. Então, se isso aqui é verdadeiro, ele me retorna esse valor. Caso contrário, seria este valor. Os operadores relacionais, até agora utilizamos o igual, mas temos também o operador diferente, maior que, menor que, maior ou igual e menor ou igual. Eu gosto de verificar o maior ou menor observando a reta ordenada, 1, 2, 3, 4. O que aponta para lá é o maior, o que aponta para cá é o menor. Muita gente utiliza outros recursos, por exemplo, cortar aqui e falar que isso aqui é um 4 e isso aqui é um 7. 7 é maior do que 4 e outros recursos para memorizar. Aqui, exemplos. Então, 5 é igual a 3? Lembrando que igual é uma pergunta. Não, falso. 5 é diferente de 3? Verdadeiro. 5 é maior que 3? Verdadeiro. 5 é menor que 3? Falso. 5 é maior ou igual a 3? Verdadeiro, ele é maior. 5 é menor ou igual a 3? Não, falso. Mais uma vez, cuidado. Se temos duas variáveis, a igual a 5 e 3 igual, e b igual a 3, isso aqui retorna falso, porque uma é 5 e a outra é 3. Mas se eu fizer a igual a b, a é uma variável, então ela pode receber o valor de b, que no caso é 3. Então ele vai retornar, vai atribuir 3 e vai retornar verdadeiro, atribuiu o valor. Mais um exercício interessante. Gerando valor aleatório de 0 a 10, adivinhe um número. O jogo é o seguinte, pense um número aleatório, eu penso um número aleatório, no caso aqui o computador pensaria um número aleatório, e pergunta para o player, né, qual o número que eu pensei. Se vocês, no caso, vão pensar que o computador pensou o valor 5. Se o jogador colocar 3, o computador fala chute baixo. Se ele falar 6, ele vai falar chute alto. Se ele falar 5, vai falar ok, parabéns, acertou. Então, se o valor do player for igual ao valor do PC, parabéns. Se PC for maior, chute baixo. Se player for maior, chute alto. Atribua, a gente ainda não aprendeu valores de como atribuir um valor em modo de execução, então atribua isso aqui utilizando variável aleatória. Isso aqui é uma variável fixa mesmo, player igual a 3. Outro recurso interessante é colocar mais de uma condição dentro do mesmo if. Então, se temos aqui uma condição e outra condição, aqui temos uma condição ou outra condição. Tá? Exemplos.
Se a nota for maior que 60% e o número de faltas for menor que 25%, aprovado. Então, é uma coisa e outra. Agora, poderia fazer também o seguinte: se a nota for menor do que 60% ou o número de faltas for maior que 25%, uma coisa ou outra é reprovado. Aqui uma tabela que ajuda a entender isso. Aqui temos as duas expressões e aqui os operadores, não, ou, e. Vamos observar principalmente o i e o ou. Tá? Então, dando um exemplo de i, se vai ocorrer um evento e meus amigos vão, eu vou. Se vai ocorrer o evento e meus amigos não vão, eu não vou. Se não vai ocorrer o evento, mas meus amigos vão, eu não vou, não vai ocorrer o evento, eles estão indo à toa. E se não vai ocorrer o evento e meus amigos não vão, eu não vou. Vamos a outro exemplo agora com o ou. Se eu ganhar bem ou se eu ganhar na loteria, eu compro um carro. Aqui, eu ganho bem e eu ganhei na loteria, então logo compro um carro. Eu ganho bem, mas eu não ganhei na loteria, mas eu posso comprar o carro. Eu não ganho bem, mas eu ganhei na loteria, então eu posso comprar um carro. Eu não ganho bem e não ganhei na loteria, logo não posso comprar um carro. Mais um joguinho, o jogo Pedra, Papel e Tesoura. Pedra, Papel e Tesoura é um jogo bem conhecido em que papel ganha de pedra, tesoura ganha de papel e tesoura perde para a pedra. Então, é uma implementação interessante, fazendo aquela mesma ideia de criar uma variável aleatória para o computador e uma variável para o PC. Pode ser feito também com duas variáveis aleatórias, uma para o PC e outra para outro PC e colocar os dois PCs jogando um contra o outro para ver o resultado. Tá? Uma dica aqui seria que o player for igual ao PC, dá empate. Se o player, aqui no caso eu preciso fazer isso aqui duas vezes, se o player for igual a 0 e o PC for igual a 2, quer dizer que esse aqui ganha desse. Então eu faço o seguinte, eu falo que o player é 3, para que ele possa ganhar, porque eu teria aqui uma pedra para ganhar disso aqui. E na hora de verificar, eu verifico se um é maior do que o outro, porque esse ganha desse e esse ganha desse se acontecer essa condição de um colocar este e o outro colocar este. Então, aí a gente pode utilizar o e o outro. Bom trabalho.